né? Por sinal, a gente sempre fala, Flamengo e Palmeiras são exemplos aí de como se equilibrar financeiramente. E o Flamengo, ele contrata muito, mas ele também sempre tenta, né, se livrar de jogadores caros e que dão muito custo pro Flamengo, onde ele pode ganhar dinheiro. O Mauro me mandou, né, Mauro? O Flamengo acerta a negociação com o futebol árabe. O Vitinho, ele vai pro Al-Ettifaq. Isso, né? Time pequeno, saudita, né? O Al-Ettifaq, lá da Arábia Saudita. E o Vitinho já nem deve ser relacionado para esse jogo contra o Botafogo, que vai ser no estádio Newton Santos. Então, o Flamengo tem essa gestão hoje, Mauro, de contratar, claro, paga muito caro em jogadores, mas também de se equilibrar. Se livrou do Ilharão, vendeu um jogador que vinha sendo muito criticado. Agora o Vitinho, pode ser que o Lázaro vá embora também, porque o futebol inglês vai aumentar a proposta pelo Lázaro. E o Flamengo, ele vai equilibrando suas finanças. Isso também é Gustavo Henrique, um exemplo de gestão. Sim, o Gustavo Henrique também foi vendido. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, falando sobre esse equilíbrio financeiro, como buscar o equilíbrio financeiro. O Flamengo acaba de negociar o Vitinho com o mundo árabe, né, Mauro César? O Vitinho tinha contrato até o final do ano, então ele sai, o Flamengo vai ficar com 35% dos direitos do jogador para uma eventual negociação que aconteça no futuro, né? Digamos que ele saia bem lá no Al-Ettifaq, aí ele passa a interessar ao Al-Hilal, aí os caras pagam, o Flamengo tem 35% dos direitos, né? Por isso que ele não foi lá pro Panathinaikos, porque não chegaram a um acordo desse sentido. Como o jogador está saindo, ou renova o contrato ou libera. No final do ano, a preocupação foi segurar um percentual para o futuro, caso ele seja envolvido em alguma negociação, né? O Vitinho não tem nem 30 anos, ele tem 28. 29. Né? 29, nem fez 29 já. Então, de repente, pode acontecer alguma coisa, vai lá. Mas o Flamengo está ganhando dinheiro nessa negociação? Eles vão pagar? Está economizando em folha de pagamento, né? Pelo que eu apurei, entre salário, tributos, 13º proporcional, tudo que o Vitinho custaria até o final do ano, se ele ficasse lá, não jogando praticamente, né? Que ele já é meio carta fora do baralho há algum tempo, seriam cerca de 4 milhões de reais. Então, é uma economia razoável, digamos assim, a maneira de você reduzir custo, né? E aliviar a folha de pagamento, que chegaram novos jogadores, tira o Arão, tira o Gustavo Henrique, tira o Vitinho, vão sair desses caras, no final do ano vão sair os dois Diegos, né? O Diego Alves não vai ter contrato renovado, o Ribas também, né? Não vai, deve ir para os Estados Unidos, pelo que ele falou naquela coletiva recente. E mais gente pode sair agora, hein? Ainda tem a chance de sair mais gente agora. Tem o Lázaro, né? O Lázaro é uma... Não, eu digo até de jogadores da situação do Vitinho, jogadores menos utilizados, ainda podem sair nessa janela, dependendo do que acontecer no mercado. No caso do Lázaro, não sei se o West não vai colocar mais grana, que está contratando agora o Paquetá, né? Por quase 60 milhões de euros, né? 50 milhões de libras ao Lyon. Então não sei se o West não vai ter mais grana, embora sejam cifras bem inferiores, para subir. O time inglês ofereceu 5 milhões de libras ao Flamengo, o Flamengo pediu 10. 10 milhões de libras daria aí perto de 70 milhões, né, de reais para liberar o Lázaro. Mas ainda não voltaram a carga, né, os ingleses. Porque não chega em 10, que chega em 7, 8. Eu acho que o Flamengo vai acabar vendendo o Lázaro se chegar a tanto. Senão vai permanecer por aqui, pelo Brasil. Tem uma informação, inclusive, do UOL, Mauro, que como o Paquetá tá saindo do Lyon pro West Ham, parece que Vitor o Lyon... Hugo. Vitor Hugo, mas tem a situação do João Gomes também, no UOL. Mas é especulação, são jogadores que interessariam ao Lyon, né? Interessariam ao Lyon. Já para essa janela aqui. Pode ser nessa janela. Fecha agora, pois é. Não pode acontecer proposta para esses Fecha jogadores. de agosto. Mas aí que eu saiba não tem nada concreto. Assim, uma possibilidade do Lyon vir buscar um desses jogadores. E se chegar com proposta boa, vão ser vendidos. E o João Gomes é um jogador hoje muito importante, né? Mas se a proposta for boa, vai ser vendido. Se for coisa de 5 milhões, 6 milhões, esquece. Mas se for uma proposta boa, vai ser vendido. O que é uma proposta boa hoje, na opinião de vocês, para um João Gomes da vida? 15, 20 milhões de euros tem que vender. 15 milhões de euros você acha que já vende? Eu acho que sim. Pela posição dele, é um jogador em formação, é um jogador que ainda ele não tem uma característica que eu acho que é importante lá fora para quem é da posição dele. Ele não é tão... Embora ter feito gol contra o São Paulo agora na quarta-feira, ele não é tão eficiente na chegada na área. Ele não finaliza, ele faz poucos gols, ele não dá poucos passes decisivos. Então, assim, ele lembra um pouco o Coelar nessa quesito, que é um cara que rouba a bola, corre para lá, corre para cá, faz cobertura, entende muito bem ali das interceptações, mas quando chega mais adiante, produz pouco.
Por que o Jesus gostava mais quando ele viu os jogadores do Flamengo? Ele não fez questão tanto do Coelho, jogou no começo com ele, depois foi para a Arábia Saudita, o português nem ligou muito. Que ele queria o Arão, ele queria consertar o Arão. Por quê? Ele via no Arão o volante que ele queria, o volante que desarma e sai para o jogo. O Arão é bom na cabeçada, o Arão ele finaliza de média distância. Mais leve jogando, mais solto, né? Quadradão. Ele vira um jogo, ele tem um bom passe longo. Então, eu acho que assim, no futebol europeu eles gostam muito de volante que tem uma chegada. Mas ele é muito moleque, ele pode aprimorar isso. Ele já fez esse gol. Você vê a jogada do gol de quarta-feira, né? Ele vai bem, ele se projeta para dentro da área no momento que o Everton Ribeiro está com a bola lá do lado esquerdo. O Felipe Luiz vai carregando, o São Paulo não dá combate, o Felipe Luiz vai com a bola, toca no Ribeiro, quando o Ribeiro vê ele está entrando, ele inverte e o moleque já entrou ali naquele espaço vazio para finalizar. Então ele pode se aprimorar nesse quesito, mas eu acho que ele não tem ainda essa maturidade, não é um jogador assim. Então 15, 20 milhões para um volante brasileiro é uma bela grana, diferente do caso do Gerson, que já é um jogador que joga mais à frente, já tinha convocação para a seleção principal, uma passagem pela Europa, né? Agora, a vantagem de clubes como Palmeiras e Flamengo é que se chega uma proposta dessa, pode falar assim, isso aqui, não, obrigado, tchau. Agora, o Fluminense vendeu o Luiz Henrique, que é ótimo, para o Betis, por 9 milhões de euros, a torcida do Fluminense ficou furiosíssima. Imagina se o Fluminense tivesse o garoto ainda jogando aqui, seria um time bem mais competitivo. Ele era o melhor do time quando foi embora. Já está em alta no Betis, a torcida do Betis está amando ele. E ele é muito bom, mas o Fluminense não tem como dizer não, ele precisa do dinheiro, 9 milhões. Eu preciso pagar salário, pagar os atrasados aqui, as contas, aí você vende. É aquela coisa, o cara que está vendendo o Marquinhos carro... do São Paulo, 3,5 milhões. Pois aí teve uma questão contratual também, né? Alguém deu ia perder de graça. Um vacilo ali, ia perder de graça para minimizar a situação. A pior coisa é quando você vai comprar alguma coisa de alguém que tem grana. E o cara não vende, é isso aí. Custa 10, eu dou 9. Qualquer outro, a imensa maioria topa. Sim. Pô, tá bom, você tá naquela margem de negociação. Você, não, eu quero 10. E é duro, né? Quando você vai negociar com quem tem grana. É exatamente isso. Gente, o Flamengo negou 20 milhões de euros pelo Pedro, pô. Do Palmeiras. Então, 20 milhões de euros é muito dinheiro. É muito, mas fatura 1 bi, né? Então, pode, por ano, e pode dizer não. E também tem um detalhe. É muito para quem quer pagar também. Quem pode fazer essa oferta, que teoricamente viria da Europa, por exemplo, é um clube do Brasil que chega e fala, eu pago 20 milhões. Tá falando do Flamengo, ó. Que é o Pedro Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O resto você pode vender qualquer um. Pode vender tudo. Pode botar 10, Não. 15, Não. Chega a esses quatro, Santos. Esses quatro goleiros, você arruma outro goleiro. E arruma outro. João Paulo aí. Arruma outro. O Flamengo tinha uma draga de goleiro não, aí. Tem o João Paulo, goleiro você tem pra contratar. Eu vou falar assim, esses quatro. Se você vender o Arrascaeta... o Santos, pra mim, vamos supor que você venda o Arrascaeta e o Everton Ribeiro e bote o Lázaro pra jogar de titular, já não vai ser o mesmo time. Não vai ser a mesma coisa. E com o dinheiro do Lázaro, você mantém esses caras e pode trazer jogadores, tudo bem, um pouco mais velhos, mas que mantém um nível de competição. De ganhar títulos. De ganhar títulos. Você acha que só esses quatro? Hoje, o Santos eu acho fundamental. Hoje. Ó, o Santos eu acho fundamental. O Vidal, talvez, quando entrar em forma. Vidal, vou te falar, o Vidal joga muito, mas o Vidal, ele vai ser aquele negócio assim, ó. Jura, O Flamengo jogando bem, entrar pra ele conduzir o jogo e manter a qualidade. Então você acha que ele não vai fazer a diferença? Não, o Vidal não vai jogar mais 2, 3 anos. A idade, ele vai ficando mais velho e a tendência é caindo, pô. Como os outros também. Mas ainda tem gás, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, esse cara não chegou na casa dos 30, 32. Vocês concordam com o Vampeta? Vocês acham que só esses quatro que não pode mexer? O Flamengo tem. Não, ele falou 4. Não, tá bom. Mas inclui o goleiro, porque o goleiro, se não for o Santos... O goleiro, a gente deu exemplo esse ano que o Flamengo tinha que ter esse goleiro. Mas o Flamengo tentou contratar o João Paulo, não foi? Tentou contratar. Caríssimo. Hã? Caríssimo. Sim, mas se não tivesse contratado o Santos, se tivesse contratado... Ia pegar outro goleiro. Ele teria um bom goleiro. Mas é claro... Ia ter dinheiro para contratar outro goleiro. Tem dinheiro para contratar um goleiro que não é uma porcaria, um outro goleiro. Mas metade do time. Um time que você tem metade considerado assim, ótimos ou bons, muito bons, jogando, continua sendo um time forte, né? Mas eu entendi, porque metade do time. Você trocar, por exemplo, o Rodinei pelo Mateuzinho não vai gerar um abalo. O Felipe Luiz pelo Ayrton Lucas são jogadores de características diferentes, é verdade, mas aí também vai muito da necessidade de um jogo. Os 4 zagueiros que o Flamengo tem utilizado são muito bons.
O Vidal, que você citou, o Vidal é um excelente jogador, talvez a maior carreira entre todos esses que o Flamengo tem hoje, só que o Vidal ainda não foi titular. Thiago Maia tá jogando pra Quando eu caramba. falo, Agora, os 4 da frente a realmente qualidade tem. muito Nesse grande. jogo ele Você não não foi vai, muito você não vai bem, achar no mas- mercado 4 jogadores dessa qualidade, não. E eles já estão lá, já tem contrato com o Flamengo, tá lá quietinho. Você não vai achar. Se você mandar, vai Rodinei e Mateuzinho vendido e o outro que chegou. O Flamengo vai ter dinheiro para contratar um lateral direito. É lógico. Mas vai manter esse nível? O lateral direito tá lembrando, mas 4 desse nível aqui jogando junto, é difícil ter. É difícil, não é no Flamengo não, qualquer clube. Claro que o ideal seria segurar todo mundo. Eu entendo. A orquestra não muda, né? O cara do bumbo toca bem. Eu acho perfeito. Mas. O João Gomes não joga nessa hoje, joga hipótese- Vidal com nessa o Maia. hipótese que não vai Vai manter a acontecer. mesma regularidade. Nessa E hipótese. vice-versa, sua- pode sair de qualquer um dos três. Vamp, nessa sua hipótese que não vai acontecer, né? Vender todo mundo e tal. Não, você tem um Não, eu exemplo. sei, mas nessa hipótese aí, ainda assim, um time fica com 5 bons jogadores titulares. Quer dizer, e outra coisa, tem banco, aquela brincadeira. Esses 5 você botar do lado de qualquer outro, quer dizer, quando eu falo qualquer outro, não é qualquer jogador claro, que tem vem de qualidade, lado, claro. vem de lá do Vitória da Conquista para ser titular do É Flamengo, não. isso, é isso. Esses 5, com qualquer outro que esteja lá no Flamengo, Claro. vão jogar O time fica forte. forte. Deixando o Flamengo de lado. Se você pegar o Palmeiras e você pegar o Dudu, o Veiga, o Scarpa, o Danilo e o Gomes, 5. O Danilo já vai fazer falta de. Não joga nem Danilo, nem Scarpa, né? Scarpa. O Danilo, porque. A reposição é difícil. A reposição, porque trouxe o Atuesta, não mantém a regularidade. A posição ali, o Gabriel Menino oscila. Vai ser, pra mim, eu acho que ele vai botar o Gabriel Menino no jogo Sim, da no lugar do Libertadores. Você fica pensando. Você fica pensando porque os caras não mantêm a regularidade. E no Flamengo, a mesma coisa. Tira Dudu, tira Rafael Veiga pra você ver o buraco que fica. O Murilo e o. O Murilo antes de ter jogado bem. Se você colocar qualquer um do lado do Gomes, tranquilo. E olha que o Palmeiras foi vice-seguido da Libertadores com gol de quem? Breno Lopes e Davidson. Bota os dois no ataque para 10 jogos pra ver onde é que o Palmeiras vai estar. 10 jogos, os dois seguidos, juntos. Faz isso não. Não, um já foi. Tá no Cuiabá. Agora, como disse o Vanderlei, é uma boa rodada pro Flamengo, né? Porque o Flamengo, mesmo no Newton Santos, é favorito contra o Botafogo. Tá bom, mas E o Fluminense pode tirar a ponta do Palmeiras no Maracanã. será que vai ser o Flamengo inteiro? Tudo bem, o time reserva do Flamengo, ótimo. Eu excelente, acho que agora, vai ser o reserva. é um clássico, tem outro componente. O Botafogo vai jogar no estádio dele, então não Time é, reserva, Mauro, não é, provavelmente, não é do jogo Flamengo? fácil. Não é Sim, jogo né? fácil. Sim. Com a da Libertadores, meio de semana. Então, é um time reserva que não Agora- é tão bom quanto. E não é um jogo O fácil. professor olhou a tabela e falou: ó, só 2 coisas é garantido, né? Que o Juventude fica lá em último, E o mesmo Palmeiras ganhando o líder. Palmeiras. Agora cai a tabela. Uma derrota do Botafogo pro Flamengo. E joga Avaí e Coritiba. Coritiba e Avaí, se não me engano. Todo mundo, e São Paulo também tropeçando, fica todo mundo enganchado ali a 2 pontos de zona de abaixamento. 2. Por isso que eu falei de São Paulo. É? Você vê, Fortaleza, o Ceará joga. mas hoje contra o são- Atlético Goianiense, o São Atlético Paulo, Paranaense. o São Paulo. Hoje são 6, né? É isso, 6. correto. Está 6 pontos distante. Isso. Ontem, nós falamos aqui, e alguns Anteontem. entenderam. Tá muito longe. 6 que é isso. É muito longe. tropeço fica 3. É nada. Não é muito Botafogo, longe. Nada. Fortaleza no final de semana. tem um Perde pro confronto. Fortaleza. Pô, Tem um confronto que é Curitiba e Não é nada. Avaí. Que um dos dois deve somar pontos. E o próprio Atlético Goianiense e Goiás. Botafogo no lugar do Flamengo. Botafogo é o primeiro ali junto isso, da casinha. Com os investimentos que foram feitos. Para não entrar na zona de rebaixamento. Eu acho o Flamengo reserva bem favorito contra o Botafogo. Pô, a dupla de zaga do Flamengo. Bem favorito. Passar os caras do Não, Botafogo. individualmente é um time melhor. Mas então, não tem e é um time dúvida. que tá jogando Ah, bem. Botafogo, O beleza. O time reserva do É Flamengo. um Você é louco, os clássico. caras do Botafogo passando na rua, ninguém sabe quem é. Os caras do Flamengo todo mundo sabe. Pior que é Reserva. verdade. Infelizmente é verdade. Não, e outra, esse Botafogo é uma decepção? Tudo bem, a gente sempre fala, tem que dar tempo, o Texton chegou agora. Mas o tempo, como é que o senhor fala, professor? O tempo Não, no futebol. No É futebol, o relógio anda mais rápido. Não, e outra, esse cara já gastou mais de 60 milhões de reais em contratação no Botafogo. E o Mauro Pô, César deve estar falou- contratando o mal, Mauro não é César possível. falou assim, aqui no programa hoje, ele falou que não tem maluco que joga dinheiro fora. Até tem por um período. Mas uma hora o cara vai fazer conta. Uma hora o cara... Por mais
abnegado, um cara generoso, eu tenho grana demais. Mas ele já andou falando aí que tá gastando demais. Foi. Ele já Sim, mas começou é o que eu falo para Mas um cara que depois já disso, gastou. contratou acho que mais 3. Né? Para um cara que já gastou mais de 60 milhões de reais. Eu acho que muito mais, porque como o Piperno diz, já contratou mais 3. Não é decepcionante o Botafogo? Ó, quando é pro nosso número aqui, por isso que eu falo, pro nossos números aqui, né, pra nossa moeda, você fala, o cara gastou 60 milhões de reais, 10 milhões de euros, mais ou menos. Não é nada pro cara. Pro futebol europeu não é nada. Mas pra gente aqui, 60 milhões de Não, eu concordo, reais é muita Vamp. coisa. Mas, nesse meio tempo ele arrumou mais um time. Né? Agora tem o time da segunda divisão da Bélgica, que mandou o Luiz Oyama e o Barreto pra lá. Né? Aí ele pegou um time na Bélgica. Esse da segunda divisão da Bélgica. é assustador pro futuro do Botafogo ou não? É o primeiro ano, na opinião de vocês. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fica de olho aberto, porque vai brigar pra não cair. Mas ele deve ter avaliado esse cenário, né? O cenário de nada prosperar durante um ano, vai, falando de empresa, vai, nesses próximos 12 meses, nada prosperar ou não vai prosperar como eu esperava. Ele deve ter. É o cara que abre um negócio, ele sabe que no primeiro momento ele vai tomar chumbo. Também ele pode ser fanfarrão, mas também idiota ele não é, senão ele não era bilionário desse jeito. De graça, não é sem querer. É isso. Agora, Se perdeu para o Flamengo, o Botafogo, dependendo dos resultados do pessoal que está ali embaixo, ele pode terminar a rodada perto da zona de rebaixamento. Sendo o primeiro time fora, né? Ele pode ficar por ali, ou 1, 2 posições acima, né? É bem perigoso isso aí, porque não era essa a expectativa do Botafogo, né? Quando foi vendido e tudo mais. Agora, assim, eu acho que o exemplo do Botafogo tem que ser bem observado por todos os clubes que viram SAF. O Vasco é o próximo, né? Porque criaram uma expectativa exagerada, e de novo, parte da imprensa também teve responsabilidade, porque começaram, não, o Botafogo está rico. Aí você olha os investimentos previstos, eles não eram grandes o bastante para montar um time tão caro e, consequentemente, tecnicamente forte, né, como os times mais caros do país, porque são elencos que vêm sendo formados há mais tempo. O do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético, até o do Corinthians, pode citar. O time de São Paulo. Tem jogadores da base, jogadores que chegaram há mais tempo. E o Botafogo contratou mais de 2 dezenas de jogadores. O técnico chegou durante o campeonato, com o campeonato em andamento. Está pagando um preço caro. E assim, eu acho que o complicado nas condições originais do Botafogo, antes da SAF, vindo da segunda divisão, qual seria o pensamento? Ficar na primeira divisão é a meta. Com a SAF, o pessoal começou a sonhar mais alto, a torcida começou a criar expectativa maior. E não é o que está acontecendo. O jogo de domingo mostrou isso. Empatou lá com o Juventude, que é o lanterna, jogando melhor, mas não conseguiu vencer. Então, e perder para o Flamengo, para o Botafogo, sempre é algo que, pela rivalidade, né, para o botafoguense, o Flamengo é o rival número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Aí lá pelo, sei lá, 10º deve ser o Fluminense ou o Vasco, depois os outros times. É isso, o botafoguense vê o Flamengo assim, é o rival 1, 2, 3, 4, uma coisa. E nos últimos anos isso se acentuou, porque a diferença dos clubes é muito grande pela questão financeira. Então, o Flamengo foi para um outro patamar e o Botafogo foi para um outro patamar, que é a segunda divisão. Então, está muito longe. Pode ganhar como ganhou no primeiro turno, circunstancialmente acontece, mas há uma disparidade muito grande. E ela ainda existe entre os dois. Então, esse jogo de domingo é um jogo que tem um lado meio dramático do Botafogo, que precisa ter um resultado, uma boa atuação, e o Flamengo vai com o time reserva. Então, você imagina, perde para o time reserva, se aproxima do rebaixamento, em casa, é duro. E o Flamengo lá quase sempre ganha, né? Lá no Engenhão, no Newton Santos, o Flamengo costuma vencer os jogos. E é muito decepcionante, na opinião de vocês, a situação do Botafogo? Eu acho. Eu também. Eu espero pelo menos uma campanha segura. Um time vencendo alguns jogos, ficando no meio da tabela. Já perdeu em casa para Goiás, para Avaí, que são times que vieram da segunda divisão com ele. Tem uma dificuldade enorme, empata com o Juventude, que está enterrado na última posição, como foi no último domingo. Veio aqui a São Paulo, tomou um vareio do Palmeiras, não competiu, tomou um 4-0 assim. O Palmeiras treinou, quer dizer, tem alguns jogos bem decepcionantes. Eu acho o trabalho do Luiz Castro até aqui bem aquém. E dá pra gente achar que isso vai fazer parte do futuro ou não? Com o tempo, com esse dinheiro todo, o Botafogo, vocês acham que pode melhorar? Ou isso já pode mostrar que essa gestão do John Textor pode ser um fracasso? Melhorar, vai melhorar. O cara não vai agora pegar o Botafogo e fazer o quê? Vai revender? Quem vai comprar? Como é que ele faz agora? Ele vai ter que consertar isso aí. Só que está sendo bem mais complicado do que parecia. A expectativa é que provoca incêndio, né? E muitas vezes a informação é dada, ou quase sempre ela é dada, e as pessoas não interpretam, não prestam atenção. É que se fala o número pleno. Vai chegar aí o cara que vai mandar no Botafogo, milhões, por exemplo, com 700 milhões.
quando a paixão toca, você não ouve a história até o final. Então, na cabeça de muita gente, com esses 700 milhões, quem que eu posso contratar? Pois é. Que é como se fosse entrar mesmo 700 milhões hoje, não é nada disso, certo? Em 10 anos entra 70 milhões por ano, e aí nós já falamos isso aqui no programa. Vander, só vou te interromper rapidinho e vou te devolver a palavra, que a gente está voltando. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Vanderlei Nogueira falando sobre essa situação do Botafogo. E que vale para todos, né? Que buscam o SAF, investidores, esse negócio todo. Se dá um número pleno. No Cruzeiro, recentemente, aconteceu isso, quando chegou o Ronaldo. 400 milhões. Muitos torcedores apaixonados do Cruzeiro, querendo ver o time ressurgir, com esses 400 milhões, agora ninguém segura. Não é nada, são 40 milhões por ano, em cima atenção, 40 milhões por ano. Em cima dessa grana, você tem que pagar fornecedor, justiça, salário. Não dá para fazer uma festa. É diferente. Muita gente pensa que no Botafogo é a mesma coisa. 700 milhões, vão fazer uma festa lá. Agora o Flamengo vai sentir alguém respirando na nuca dele no quesito dinheiro. Não é isso que acontece. Então, quando não tem essa explicação clara, fica essa decepção. Né? É isso.